Tinha 18, professora, sei lá. Tinha 18? Ah, estamos em Tinha. 13. Estamos em 13 aqui. Bom, mas vamos lá. O pessoal vai entrando. Bruna, então você estava falando, acho que da diferença da sessão com a inovação. Acho que até o Wellington, né, professora, em uma das aulas perguntou, eu acho. Wellington, vou tentar responder a tua pergunta, tá bom? Me desculpe se eu não consegui fazer uma dissertação. Então, a inovação nada mais é do que ela vai extinguir uma obrigação para criar uma nova obrigação. E quando ela extingue essa nova obrigação, o objeto principal vai se extinguir junto, ou seja, morreu uma obrigação, o objeto dessa obrigação vai morrer junto. Nasceu uma nova obrigação, nascem novas obrigaçõezinhas com um novo objeto, certo? Mas, claro, acho que tem vocês estão escutando o cachorro gritando? Mas dá para escutar eu? Então, onde que eu parei? Nascem novas obrigações. Claro que, geralmente, sempre vai ter uma ligação com a anterior. Mas já é feita uma inovação, uma nova obrigação, com o intuito de ser melhor que a anterior. Já na cessão de crédito, ela preserva o crédito, porque o contrato ele é juridicamente contratual, porque... Ai, desculpa, professora, aqui tem... Ai, a cessão de crédito, o credor só transfere o seu direito a um terceiro, ou seja, o objeto da obrigação continua o mesmo. O que vai mudar é só o sujeito, ou o credor ou o devedor, mas o objeto em si, se o objeto da obrigação é um carro, vai continuar sendo um carro. Quem vai ser o credor não importa, se vai ser A ou se vai ser B, mas o objeto continua na íntegra. Acho que mais resumidamente é isso, professora. Não sei se deu para entender, minha bananinha. Isso. Deu para entender ou não? Wellington, entendeu? A Bruna está perguntando se era essa sua pergunta da aula passada. Na realidade, nem perguntei nada, não estou entendendo. Não, eu lembro que teve uma questão, né, que a gente comentou e falava da sessão e da inovação. Daí você brincou de perguntar para a Bruna alguma coisa nesse sentido. Então, Bruna. Pode falar. Não, legal, eu entendi sim, professor. Então, eu acho assim que para ficar mais claro, a gente pode falar que, de repente, na sessão, a gente tem uma alteração subjetiva, né, de sujeito, como a Bruna falou. Vai permanecer a mesma dívida, o que vai mudar, então, é o sujeito, o credor, né? Já na inovação, o que acontece? Seria como se extinguisse uma dívida e fosse criada nova dívida, né? Porque é uma renegociação, de repente, então, aquela dívida vai ser transferida para outra dívida, né? Vai ocorrer essa mudança. Então, acho que a principal diferença da inovação com a cessão seria essa. Na cessão, transfere, nós temos uma transferência, alteração subjetiva, e na inovação, na verdade, a gente não vai mudar os sujeitos, né? Nós vamos modificar nossa, que barulho! Modificar a dívida, o objeto em si. Né? Não sei se ficou claro dessa maneira. Seria mais ou menos uma subrogação, então? A sessão? Mais ou menos, pelo menos. Na subrogação, quem que falou sobre a subrogação na semana passada? Deixa eu ver aqui. Aqui o grupo que falou? Fora... Sim, professora. Eita, Adriane, né? Isso. Você consegue fazer essa distinção para nós, Adriane? Professora, pode repetir para mim, fazendo um favor, a pergunta? O Wellington perguntou mais ou menos se a inovação seria parecida com a subrogação. Isso, né, Wellington? Não, a sessão, professora. A sessão, desculpa. A sessão. Não, a sessão nós comentamos. Você perguntou da subrogação. Então eu não entendi a pergunta, Wellington. Não, porque na inovação,
Não troca os sujeitos. Não. Na cessão, sim, vai para um terceiro. É Sim. isso. Isso. Na subrogação também não vai para um terceiro? Que assume o lugar? Sim. Sim. É isso que eu ia perguntar para a senhora. Assim, é parecido, então seria uma subrogação. Não é uma subrogação, Adriane. Conta para ele o que é a subrogação bem certinho que vocês me falaram na semana passada. A subrogação é quando um terceiro vai assumir, né? Com os mesmos direitos, né, da outra pessoa. Então, você é meu fiador do meu apartamento, né? Eu não paguei essa dívida, você é meu fiador, tá? A imobiliária vai cobrar você como você é meu fiador, como eu não tinha pago essa dívida. Então, automaticamente, você agora eu vou estar devendo para você, eu não vou estar mais devendo para a imobiliária, eu vou dever para você. Então, você vai ter todos os mesmos direitos, né, que a imobiliária tinha, você vai ter agora, de me cobrar, né, de ter, se tiver alguma correção, alguma coisa, você também vai ter esse direito. Então, ele vai transferir esse direito para você agora. Isso. Que, na verdade, na subrogação existiu o pagamento, né? Na cessão, ele foi transferido ao sujeito, mas na subrogação, aquela pessoa pagou já digamos, a dívida, e agora ele está subrogado. Agora ele vai ter direito a entrar com uma ação de regresso contra aquele credor que não pagou, contra aquele devedor que não pagou. Daí nós temos que lembrar lá da solidariedade, lembram? Tudo começa a se unir nesse momento, né? Todos os nossos conceitos que nós vimos começam a se unir e começa a confundir, na verdade, um pouco, né? Mas existem algumas peculiaridades dentro de cada instrumento desses, para não fazer essa confusão. Não sei se ficou claro, Wellington, que a cessão ela é parecida com a subrogação, porque, na verdade, tudo entra dentro dessas transferências de sujeito, de objeto. Mas na cessão eu vou transferir eu tenho uma transferência do sujeito, e na subrogação, na verdade, já existiu o pagamento da dívida, né? Não sei se ficou claro. Sim, professora, acho que eu posso explicar um pouquinho mais fácil ali para o Wellington. Acho que na cessão de dívida, assim, um exemplo, eu tenho financiamento de um veículo, um CDC, e nesse financiamento eu quero vender esse veículo mesmo financiado. Aí eu acharia uma outra pessoa, um terceiro, que assume essa dívida com os mesmos requisitos meus que o banco vai solicitar, e eu vou ceder essa dívida a esse terceiro, passando esse bem para ele pagar. E como a gente estava falando a respeito da novação, ela também altera. A novação subjetiva mista, ela também altera o credor, devedor, e altera o objeto também da dívida. Não sei se consegui esclarecer um pouco mais. Com exemplo, acho que fica claro. E dentro disso, a novação, na verdade, nós vamos ter não muda sujeitos, né? Não, os credor e devedor são os mesmos, porém a dívida vai ser modificada, né? O objeto vai ser modificado, certo? Concorda comigo, Júnior? Mas a novação mista, professora, dela não altera tudo. Por exemplo, se é uma duplicata, ela altera por uma promissória. Se for um cheque, o objeto também altera o credor, o devedor, na mista, né? Sim. Na objetiva, aí seria mantém o credor, devedor e fica o objeto. Certo. É uma salada. Quem que explicou essa parte que falou da novação mista? É que dá outros nomes também, além de ser mista, a inovação ativa, passiva. Mas teve alguém que falou do grupo de vocês sobre isso, não falou? Sim, foi explicado Foi também. o Lucas. Quem que foi? Foi a Jéssica. A Jéssica explicou. Cadê a Jéssica? Oi, prof, fui eu? Você chegou a dar algum exemplo, Jéssica? Não, eu só dei o conceito, prof. Bom, na última aula eu pedi para vocês enviarem os trabalhos para os colegas, pessoal.
Vocês estão fazendo isso? Ainda não? Mas mandem, pode mandar no grupo ali, para todo mundo ter acesso a essas informações, tá? Tranquilo, então, pessoal? Mas vocês conseguiram pegar o conceito principal da inovação? Os demais? Deixa eu só ver, tem alguém falando no chat aqui, agora que eu vi. Ah, a Jéssica. Então tá, então o próximo grupo seria a compensação. Quem que vai falar sobre a compensação? Boa noite, professora. É meu grupo agora. O André? Isso. Quem mais? Eu, o Rafael, a Gabriele e a Catherine. Estão aí? Sim. Gabriele e a Kathleen? Isso. Todos vão apresentar? Todos. Tá. Então, abram as câmeras aí que eu quero ver vocês. E podem começar. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Então, eu vou trazer uma breve apresentação, né, do que seria a compensação. A compensação, ela nada mais é que a extinção das obrigações. O que seria essa extinção? A extinção nada mais seria que uma forma de extinguir uma dívida sem pagamento. O artigo 368, ele, assim, resumidamente, ele diz que a compensação é a extinção da dívida entre credor e devedor, de forma que os valores sejam recíprocos. E nossa, professor, ficou meio nervoso para apresentar. Essa extinção, ela se dá de duas formas, de forma total ou parcial. Como assim? Por exemplo, eu devo para uma pessoa R$500 e essa pessoa deve para mim R$500. Então, dessa forma, ela é extinta, essa obrigação de pagamento. E no artigo 369, ele traz que a compensação, ela pode ser feita em forma de dinheiro ou de bens fungíveis. Só que há um pequeno critério que traz o artigo 360. Para existir a compensação, esses bens, eles têm que ser bens vencíveis, dívidas vencidas já. No caso, eu não posso explicar, as contas vencidas, eu fico meio nervoso, me dá um branco. Na extinção das contas vencidas, há a possibilidade de você fazer essa dívida de uma forma assim. Se for levado ao pleito do judiciário, ele não existe essa possibilidade de você fazer essa compensação. Por exemplo, assim, eu tenho uma dívida vencida com uma pessoa, porém, essa pessoa, a conta dela não venceu ainda. Então, assim, judicialmente, não há como fazer essa compensação. Só que como posso dizer assim, caso... Putz, me dá um branco, senhora. Não posso dizer agora. Ai, me deu um branco. Me aqui ajuda, agora. André. Não, nossa, eu tava tudo na minha cabeça, só que eu fico nervoso e me dá um branco. Então vamos lá. Quando eu digo na parte de contas vencidas, você pode estar fazendo assim. Ele não existe uma data, assim por dizer.
Porque há dentro do artigo, se não me engano, artigo 372, que é aquele prazo de favor. O que seria esse prazo de favor? Eu tenho uma conta vencida com uma pessoa e essa pessoa tem uma dívida comigo. Só que aquela pessoa chega para mim e fala: André, quando você pretende que eu pague essa dívida com você? Aí eu digo para ele: não, quando você puder, você me paga. Então, assim, para acontecer a extinção dessa dívida, ela não precisa ter necessariamente uma data. Ela apenas precisa ser uma dívida vencida. Outro exemplo assim que pode ser dado é como, no caso dessas contas, ele já tem que ter um valor líquido, mesmo sendo em dinheiro ou mesmo sendo em bens fungíveis. Esses bens fungíveis, ele tem que ser, o produto tem que ser o mesmo, ele não pode ser um produto diferente e tem que ser um produto da mesma qualidade. Por exemplo, lá, 20 toneladas de arroz contra 20 toneladas de arroz, tem que ser da mesma qualidade. E esse, mesmo sendo bem fungível, ele tem que ter um valor atrelado nele para fazer aquela comparação entre os produtos. E existem alguns critérios assim, onde se origina essa compensação, que daí é o que a Catherine vai dizer para nós. Nossa. Entenderam nada? Sou eu? Boa noite a todos. Eu vou falar então a respeito das espécies de compensação, né? A primeira que eu vou citar é a compensação legal. O André citou ali alguns requisitos para que exista essa compensação legal. A compensação legal é tipo aquela que acontece automaticamente, ainda que uma das pessoas não concorde, tá? Ela opera em pleno direito, tá? Então, seria aí os requisitos que estão previstos ali no artigo 369 do Código Civil, que seria a liquidez do débito, né? Que sejam de mesma qualidade e quantidade, como diz o André mesmo falou para vocês. Tem que o termo de vencimento ou prazo, né, da quitação tem que ter passado para ambos. As prestações precisam ser, as prestações podem ser fungíveis, né, que eles possam ser substituídos pelos mesmos objetos ou valor de mesma espécie, qualidade e quantidade. Isso garante que a pessoa, ninguém saia perdendo, ambos recebam aquilo que lhe é devido e ambos têm que ter essa obrigação. Então, esses seriam os requisitos para compensação legal. A compensação convencional é aquela que acontece por interesse, autonomia das partes. Então, é o interesse deles. Não necessariamente precisa cumprir todos esses requisitos. O interesse, a vontade deles já consegue suprir a falta de alguns requisitos. E o último seria o judicial. Apesar do juiz participar de todos, nesse último, o papel dele não é meramente declarativo. Nessa situação, ele tem o papel de trazer a qualidade de liquidez para o objeto. Quando, por exemplo, o André citou ali a respeito do pacote de arroz e ver o valor, né, aquilo que vai ser compatível. Então, o juiz tem autonomia para fazer isso, como no caso do convencional ali. Falta a liquidez do produto. Eles vão até o juiz determina qual é a liquidez e a prova para que possa haver a compensação. Vale a pena lembrar também que essas espécies de compensação, elas não existe uma unanimidade na doutrina a respeito disso. Seria isso. Agora é a Gabi, o Rafael. Opa, boa noite. Pessoal, vou falar sobre diferença de causa. Aparece aí, Rafael. Abre a câmera para nós. Não dá, professora. Fico muito nervoso, não consigo. Que coisa. Se fosse na sala de aula. Na sala é mais fácil. Não é, não. Põe aí, tá? Queremos ver você, vai. Eu vou falar sobre diferença de causa, exclusão de compensação e a dívida de terceiro que é incompensável. A diferença de causa, ela não impede que corra a compensação
em casos de penhora, depósito ou alimento, e para casos de furto e roubos. Em casos de depósitos e alimento, é de restituir bem, imperiosa, não abre a possibilidade de compensação para esses dois casos. A exclusão da compensação, se no caso, no dia do júri, acontecer das pessoas elas entrarem num mútuo, em acordo mútuo, ela não haverá a compensação conforme previsto, a excluir no caso de renúncia prévia. E a dívida de terceiro incompensável, que conforme consta no artigo 304, determina que direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e conta do devedor, salvo oposição deste. Ou seja, ali, caso a terceira pessoa tenha interesse em encerrar de uma vez a conta, ela pode adquirir questão para ela pagar a conta e assim dar por encerrado. Agora o último trecho que vai ficar com a Gabi. Deu para ouvir bem? Oi. Eu vou falar sobre crédito, a compensação e a imputação. Tá me escutando? Mais ou menos? Tá, então a cessão de crédito ela está prevista no artigo 286 até o 298 e a cessão de crédito ela é um negócio jurídico pelo qual o credor de uma obrigação passa a um terceiro a oposição dele na relação obrigacional. E ela pode ser voluntária, necessária ou legal, ou judicial. Ela tem 3 exceções que não pode acontecer, que é quando vai contra a natureza da própria obrigação, que é quando, o exemplo é a pensão alimentícia, e quando a lei não permite, que é quando é algo penhorável. E também é quando fica convencionado no negócio jurídico que não seria permitida a cessão, quando é a contratação. Quando tem no contrato a cláusula que não é permitida. A compensação de dívidas com pagamentos locais, ele está no artigo 368 ao 380. É uma forma de extinção da obrigação em que as partes são ao mesmo tempo credoras, quando os dois devem o mesmo valor e da mesma natureza. E eu vou falar sobre o pagamento dos locais diversos, que ele está no artigo 378. Quando as duas dívidas elas não são pagadas no mesmo lugar e elas não podem se compensar sem a dedução das eficazes necessárias. E a imputação do pagamento, que é quando o pagamento é insuficiente para saldar todas as dívidas junto ao credor, que é quando, por exemplo, faz 2 empréstimos no banco e você não consegue pagar. Então, a imputação ela só pode ser feita quando a existência de duas ou mais dívidas líquidas e vencidas de um só devedor. É isso. Professora, me permita representar novamente? Posso representar? Então, tá. Desculpe, colegas, porque eu fico meio nervoso e me dá um apagão. Então, a compensação, ela é a forma da extinção das obrigações. É a obrigação de você pagar em dinheiro. O artigo 368, ele remete ao seguinte, que quando há um encontro de dívidas entre credor e devedor, e esses valores são recíprocos e de forma igual, ele não exige o pagamento. No caso, ele tem a extinção dos valores. Essa extinção, essa compensação, quer dizer, ela pode acontecer de 2 formas, que é a total, que é no caso, se eu devo 500, A deve R$500 para B e B deve R$500 para A. Então, foi 500 a 500. Então, essa foi a compensação total. Existe a compensação parcial também dessas dívidas.
Já até agora, eu utilizei o exemplo em dinheiros, né? O artigo 369, ele traz que essa compensação, ela pode ser com os bens fungíveis, né? Esses bens fungíveis, eles, como eu disse, tentei dizer na explicação anterior, ele deve ser de mesmo valor e de mesma qualidade. Quando a gente fala em compensação, existem alguns critérios, que é o artigo 360 que vai trazer para a gente. Que para existir a possibilidade de fazer a compensação, essas dívidas têm que ser vencidas. Não existe outra forma de haver extinção desses valores. Existe, assim, se for um acordo entre as partes, assim, sem envolver o pleito judicial. Falando juridicamente, não há a possibilidade. Então, para haver essa extinção, tem que ser dívidas exigíveis, só que não necessariamente com data, porque a lei ela diz o seguinte, que o prazo de favor ele não implica na compensação. Para o pessoal entender melhor o que seria esse prazo de favor. Como eu disse, tentei também dizer na explicação anterior. Eu tenho uma dívida com uma pessoa, uma dívida com data certa, só que essa pessoa ela tem uma dívida do mesmo valor que o meu, só que ela não tem data certa, porque eu dei essa oportunidade. Então, o artigo 372 ele vai dizer isso, que o prazo de favores ele não impede de haver a compensação. É possível, sim, haver uma compensação de dívida. Só que esses valores eles já têm que ter um valor líquido, tanto em dinheiro quanto nos bens fungíveis. Como que vai ser feito esse valor em dinheiro nos bens fungíveis? É o exemplo que eu dei do arroz. Por exemplo, eu tenho 20 sacas de arroz e a outra pessoa tem 20 sacas de arroz. Esse produto ele tem que ser o mesmo, não pode ser produto diferente e tem que ter um valor atrelado para que seja recíproco essa compensação. Acho que é mais ou menos isso, professor. Acho que agora deu para entender um pouco melhor. Eu entendi. Será que os demais entenderam? Eu acho que a gente pode falar assim que a compensação, na verdade, é a extinção de duas obrigações, né? Pela circunstância de um credor, do credor de uma obrigação ser ao mesmo tempo devedor da outra obrigação, né? Então essa é a compensação. Quando eu tenho com o meu credor, eu tenho ao mesmo tempo que eu devo para ele, ele me deve, né? E tenta-se fazer essa compensação de valores. Isso, prof, fiz um desenho aqui, ó. Esse deve A deve 500 para B e B deve 500 para A. Não existe necessidade de eu gastar combustível para levar o 500 lá para o B, se o B, né? Justamente. Seria mais ou menos isso, a compensação total. Aí a parcial que o André falou é no caso de um dever 500 e o outro dever 1.000, por exemplo. Aí um passa o 500 para o outro e fica devendo só 500. Né? Seria mais ou menos isso. Isso mesmo. E na parte... Uma coisa, prof. Opa, pode falar. Desculpa. Uma coisa da cessão de crédito é quando, por exemplo, eu devo para você os mesmos R$500 e você deve para mim os R$500, mas aí você pega e passa para um terceiro receber os R$500 que eu devo para você. Mais ou menos isso. Aí essa terceira, no caso eu sou o devedor, estou devendo para você e agora eu tenho que pagar para uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa pode, dentro do prazo de 5 dias, né, se opor a pagar esse dinheiro. Eu posso me opor a pagar esse dinheiro para a terceira pessoa, porque você também me deve R$500, né?
Então, acho que seria mais ou menos isso. Isso, isso mesmo. E dentro da parte judicial, né, como que funcionaria? Vocês já aprenderam sobre a reconvenção dentro do processo civil? Não? Porque, assim, para vocês conseguirem entender... Professora, Oi? a gente aprendeu, mas foi meio jogado, assim. Mas a gente aprendeu. Então vocês têm uma noção. O que é reconvenção? Mais ou menos é um contra-ataque do réu, né? Então, para o réu, se o réu tem algo... Por exemplo, eu entrei com uma ação contra o Wellington e a cobrança de R$500. E o Wellington... eu também devo R$500 para o Wellington. Então, eu entrei com ação de cobrança contra o Wellington. Ao invés dele entrar com uma ação de cobrança contra mim também, ele usa da reconvenção. Então, ao mesmo tempo que ele faz uma defesa, ele faz a reconvenção falando que não, que eu também devo a ele R$500. Então, aí entraria a compensação judicial, né? Quando o André, né, falou não existe uma forma judicial, não existe. E geralmente é nesse sentido, né? É feito como que eu posso falar? Uma compensação convencional, que é chamada também reconvencional, né? Uma compensação reconvencional, não sei se vocês chegaram a ver esse termo, que seria isso, a partir do momento que o autor, o credor, entrou com uma ação contra o devedor e esse devedor também tem esse crédito a receber, ele vai reconvir, né? Então ele vai contra-atacar, se defendendo e ao mesmo tempo como se ele fosse entrar com uma nova ação. Isso é reconvenção. Então, a compensação vai existir dessa forma no meio judicial, né? Eu não tenho como entrar com uma ação de compensação, mas eu posso, dentro de uma ação judicial, requerer essa compensação através da reconvenção. Só que vocês entenderiam melhor isso se vocês entendessem essa parte processual da reconvenção, né? Não sei o que vocês já tiveram sobre isso, mas a compensação judicial entraria nesse sentido. Mas claro que essa compensação, extrajudicialmente, fica muito mais fácil de ser realizada, né? Como a Catherine fez ali, ele deve 500 para mim, eu devo 500 para ele, vamos fazer um acordo aí, faz um contratinho, estamos quites, por que eu vou, como ela falou, né? Por que eu vou gastar combustível e levar os 500 lá para ele se você também me deve? Fazemos essa compensação e pronto, né? Então, no meio judicial, que fica um pouquinho mais complicado de entender, porque vocês têm que entender essa parte processual mesmo da reconvenção, né? Que seria esse contra-ataque, então, do réu, no caso, o devedor, fazendo como se fosse uma ação dentro da outra ação. Não sei se fica claro, se dá para entender nesse sentido. A Cris está me olhando assim, tipo, o que você está falando, prof? Professora, eu esqueci de comentar uma parte só. Pode falar. Caso a dívida não seja recíproca, por exemplo, assim, eu devo R$500 para a Catherine e a Catherine deve R$800 para mim. O maior valor ele deve se adequar ao menor valor para no entendimento ele ser recíproco, né? Ser justo. Foi o que eu vi numa pesquisa aqui de um artigo do Jus Brasil, se eu não me engano. Uhum. Aí pode entrar, porque assim, tudo é feito perante acordo, mas até a Catherine comentou um pouco sobre isso dentro da compensação parcial, né? Dentro da parcial, você pode fazer essa compensação do valor que você deve, mas ainda ficar um crédito, um débito, na verdade, em favor do credor, né? Que seria essa compensação parcial que também pode existir, não sei se é mais ou menos isso que você viu, André. Isso, foi isso mesmo que eu vi. Eu não tinha entendido que a Catherine tinha comentado já. Pessoal, professora, uma coisa interessante ali seria que o Rafael comentou rapidinho a respeito de quando é tipo pensão alimentícia ou é alguma coisa que não é compensável, né? Um exemplo seria o seguro de vida, por exemplo. Eu faço o seguro de vida e aí morro e o banco
vai pagar para o meu filho, sei lá, que a pessoa quer receber, mas meu filho deve uma quantia para o banco, e o banco fala, não, eu vou te pagar porque você está devendo essa quantia aqui. Não pode, né? Porque a vida, o seguro de vida não seria compensável. E o mesmo caso de pai para filho. Eu pago R$1.000 de pensão para o meu filho e ele está me devendo R$500 ou está me devendo mesmo R$1.000, então esse mês eu não vou pagar a pensão. Não pode também, porque a pensão alimentícia é importante. O Código Civil traz lá no artigo 3... me perdi aqui. Os 10 coisas que não podem ser utilizadas para compensação. Isso. Até a gente comentou, né? Esses tipos de créditos não podem ser objeto de cessão de crédito, de transferência, né? Alimentos, salário, verbas alimentares, né? Eu não posso fazer essas compensações e transferências de valores, enfim. Então, quando é esse tipo de crédito, a gente não pode realmente usar nesses nossos recursos aí que a gente está estudando. Alguém mais tem alguma pergunta sobre isso? Não? Todo mundo quieto? Nossa, ó, já vai acabar de novo a reunião. Meu Deus, como passou rápido. Pessoal, ninguém mais tem pergunta? Deu para entender? Depois, lógico, nós vamos fazer uma revisão de tudo isso, vamos rever aí, né, esses pontos que a gente está conversando sobre o trabalho. Mas hoje alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma pergunta? Todo mundo quieto? Bom, pessoal, eu gostei, assim, eu estou gostando dos trabalhos, das apresentações, acho que vocês estão estudando, estão fazendo mesmo o trabalho, isso me deixa feliz, porque eu vi que vocês foram atrás, foram pesquisar, se dividiram aí para apresentar, achei legal também, nenhum grupo deixou só um apresentando, todos se dividiram, achei isso importante. Achei bem legal essa divisão de vocês. Então, na próxima aula, só faltou agora 2 equipes, que vai falar, acho que sobre a remissão e a confusão, e a gente encerra essa parte daí, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai rever ainda esses pontos, tá? Desculpa pelo inicial, professora. Tranquilo, André, faz parte do show, né? Tem que passar por isso para perder a vergonha, o medo aí, tá bom, pessoal? Ó, tá acabando o tempo aqui. Brigadão, boa noite para vocês. Gostei de ver, tá bom? Boa noite aí, beijos.